Estamos de volta com o programa Roda de Conversa. Conversamos hoje com os nossos convidados sobre o tema Projeto Político-Pedagógico, os desafios e benefícios deste trabalho para a escola. Bom, e nós falamos aqui sobre as etapas do Projeto Político-Pedagógico e como deve ser a sua elaboração. Vamos mostrar agora como um projeto bem estruturado pode melhorar a qualidade do ensino da escola, o que reflete no aprendizado dos alunos e até nos resultados alcançados. É o que a gente vai ver na matéria. Evasão escolar zero nas séries iniciais e menos de 5% nos anos finais do ensino fundamental. Uma das 30 escolas com melhor desempenho no PROEB. No IDEB, nota 6,8, atingindo a meta de 2021. Os bons resultados da Escola Estadual Padre João Botelho, em Belo Horizonte, têm explicação. Um projeto pedagógico bem estruturado. A gente vai trabalhar o projeto pedagógico em cima do que é potencial da escola, o que eu posso aproveitar do que eu tenho de real, as minhas parcerias, a cultura da minha comunidade, né? Então eu estabeleço ali o que é forte e faço o diagnóstico das fraquezas. Um projeto sem receita pronta. O projeto ele é flexível. Ele não é um instrumento que tem que estar lá na minha gaveta ou só de consulta a estagiários. Né? Ele tem que ser um instrumento vivo, um instrumento que você risca, que você percebe que aquilo não deu certo. A proposta da escola está registrada em um documento, mas não se limita a ele. A missão e as metas estão por todos os lados e a construção do projeto é coletiva. O projeto da escola dá liberdade para a gente criar. Toda e qualquer ideia nova, a direção da escola vem dar aquele apoio básico. Então, para nós, isso é fundamental. A gente se sente livre, ter asas para criar mais e mais. O projeto pedagógico da escola também prevê a busca por parcerias e incentiva o protagonismo. Leitura ao pé da árvore, grupo de dança, pais voluntários e uma orquestra infanto-juvenil são algumas das iniciativas. Ficam os meninos do recreio, ficam eles na sala, conto história. Me apaixonei, tanto que eu não abro mão desse serviço voluntário de jeito nenhum. É um diferencial. Aqui não é só aquela escola onde o professor entra dentro de sala de aula, passa a matéria e dá aula, não. Aqui a direção, a supervisora, a diretora, ela sabe o nome de cada aluno dessa escola. Ela sabe o problema de cada aluno dessa escola. Uma ferramenta eficaz, mas nem sempre de fácil aplicação. Os desafios são vários, né? Nós temos, por exemplo, dificuldade, por mais que a gente invente e crie formas de trazer os pais para a escola, às vezes os próprios professores ainda não têm o conhecimento do que é o projeto pedagógico e qual é a sua função. Então, todos terem conhecimento e trabalhar em função disso é difícil. Um esforço que vale a pena. Eu agradeço muito a diretora, os supervisores, todos os professores, os pais também, porque sem eles cobrando nosso aprendizado, sem eles incentivando a gente, com certeza a escola não estaria nos índices que ela está. Então, estamos de volta aí com o exemplo dessa escola. Nesse exemplo agora dessa escola João Botelho, a gente consegue perceber diferenças em relação àquela primeira escola, aquilo que vocês viram, do entendimento, essa questão dos resultados, tudo está de uma maneira tão imbricado que é de fato reflexo de um projeto político-pedagógico, ou pelo menos de uma condução desse projeto político-pedagógico diferenciada? A sensação que me passa é assim, que aquela escola estava começando um processo. Essa aqui já é uma escola que já... mais adiante. Isso. Já uma coisa mais amadurecida, já mais incorporada, mais refletida, inclusive em termos das dificuldades, né? Ou seja, enxergar as dificuldades da escola em relação da realidade, tá? É uma necessidade, mas é um avanço de sinal de amadurecimento. Sobretudo esse aspecto que ela destacou, que é o aspecto da participação, né? Porque a estrutura, né? Acho que historicamente esse movimento em busca do projeto corresponde até uma superação daquele momento da ditadura militar, em que as coisas vinham todas prontas. Acho que esse é um movimento da sociedade brasileira que se reflete também na escola. Mas, ao mesmo tempo, essa participação ela se confronta com, por exemplo, uma lógica da mídia, de uma mídia sedutora, consumista,
que leva à passividade, à não reflexão, à alienação. Então, você vai marcar uma reunião à noite, você vai competir com a novela, né? E não é pouca coisa, isso é uma coisa concreta, né? Se for, então, o capítulo final... Bom, aí faltou um diagnóstico seu, você não é um bom administrador, né? E aí tem uma questão muito importante que vale a pena levantar, é que a gente percebe que a escola está com o projeto em ação. Em ação quando você verifica as crianças nadando, quando você observa, não sei se é roda de conversa, mas uma roda de leitura, que aparece as crianças fazendo leitura em grupo. Quando a gente percebe as crianças na música, tocando, a fala dos pais que ficaram interessados em conhecer a escola por dentro. E praticamente, pelo que a gente pode fazer a leitura que a escola, do que a escola conseguiu fazer, do projeto político-pedagógico, no plano do ideal, do escrito para o concretizado, a gente percebe que há uma valorização dos mecanismos de participação utilizados pela escola. Então, a presença dos pais pela Associação de Pais e Mestres. Até o exemplo dos voluntários. Dos voluntários e tudo mais, representantes da comunidade. Ali a gente percebe também o papel da equipe técnica, do conselho escolar, atuando junto com a diretoria já numa ação de democratização. E você percebe que a ideia do conselho de classe, quando eles falam da questão do índice de aprovação da escola, é a redução da evasão. Então, isso é muito importante porque a escola está usando os mecanismos de participação e de operacionalização do próprio projeto. E uma pergunta, o projeto ele deve estar, né, o projeto político-pedagógico, ele deve estar atento sim a essas questões, a evasão na escola, a repetência, a realidade socioeconômica vivida na comunidade, isso tem que estar refletido ali nesse documento. Acho que é uma busca. Agora, o problema é que a gente percebe que muitas vezes, por exemplo, a questão do IDEB hoje, tá, eu entendo que o IDEB deve ser uma consequência, não uma finalidade. Né? A finalidade é que os alunos aprendam, se desenvolvam, sejam felizes, é isso que visa a escola. E, consequentemente, se isso acontecer, inclusive o IDEB vai ser bom. Agora, muitas vezes a gente está percebendo algumas distorções onde o foco passa a ser a questão do IDEB. Por isso que o projeto é importante para tirar né, se há um projeto claro, há uma intencionalidade, uma finalidade, né, esse é um elemento. Agora, um outro ponto que eu queria dar um pitacozinho ali, é que quando apareceu a sala de aula, me pareceu, não sei se eu vi direito, mas me pareceu uma sala de aula tradicional. Sim, é uma sala tradicional. Ou seja, então você inova na conversa ao pé da árvore, você inova na orquestra, mas agora, eu acho que esse é um limite. Por outro lado, há uma coisa que compensa, que aparece claramente, que é a questão do compromisso, que é a questão do conhecimento, que é a questão do respeito. Né? A diretora sabe o nome de todo mundo, sabe a situação de todo mundo. Então, agora, é claro, o nosso sonho é que, além desse compromisso, desse respeito, também a gente consiga chegar naquela alma do currículo, na própria estrutura instrucionista da sala de aula, que é uma coisa que nos angustia muito. Um aluno atrás do outro, o professor falando. Como é que seria a situação ideal? Nós falamos começamos esse programa falando de utopia. Para mim, assim, muito sinteticamente, tema gerador, trabalho com projetos, estudo do meio, quer dizer, romper essa estrutura instrucionista disciplinar da sala de aula. Mas a questão da utopia, a utopia é campo do possível. Então, o que a gente verificou ali dentro foi o campo do possível daquela escola, que não foi um possível diferente da escola anterior. Então, eu não sei se, por exemplo, quando me chamou a atenção também o formato da sala de aula. Mas será que aquele formato da sala de aula não estava rompendo, não só com o aspecto físico, mas estava rompendo com o campo do conhecimento, dos saberes que a criança tem que dominar? Então, quer dizer, o vídeo fica em interrogação, porque a gente teria que fazer uma pesquisa para saber realmente como ensinam e como aprendem as crianças daquela escola. Né? Então, realmente, agora, é uma escola que mostra um possível e deixa muito claro uma alegria. Então, a dimensão afetiva da alegria da escola é perfeitamente perceptível no vídeo. Quer falar, professora? A mim chamou a atenção a fala do professor e a fala da Ilma. Eu discordo um pouquinho da sua posição em relação ao IDEB.
os alunos devem chegar a um resultado ótimo, porque aí o IDEB será bem-vindo. Eu não vejo assim, não. Eu acho que as avaliações externas, elas têm uma função de alertar, né? Alertar as escolas. Elas têm uma função de norte para a própria escola, para ela se organizar no sentido de sair de um péssimo resultado. Vamos discutir os nossos problemas, vamos repensar o nosso projeto pedagógico no sentido de alcançarmos melhores resultados. Porque se dissesse que é uma coisa assim, distanciada da realidade, então vamos consertar o IDEB. Mas a avaliação externa é necessária, assim, em grande escala, porém, todavia, contudo, eu ainda não terminei a minha fala. Muito bom. Então, tem aqui a minha amiga Ilma também falando do clima da escola. Outra coisa que me chama a atenção, a sala de aula. Não é a posição das carteiras que dá o tom da sala de aula, não. Ela pode ajudar. Tem um mito, né, em torno assim, dos alunos colocados em roda, mas eles podem estar ali e o professor ser altamente autoritário e não dar vez, né? Então, aquela sala pode estar lá numa posição tradicional e o professor ser extremamente motivador e criativo, né? Não é por aí. Eu acho que o tom da escola ali foi muito bom. Mas eu queria chamar a atenção para essa história da participação, que houve um momento, quando surgiu o projeto político-pedagógico, houve um movimento de reação dos professores, de medo de perderem terreno. Então, eles diziam assim, como que nós vamos fazer uma reunião onde a cantineira vai dar palpite na aula que eu dou para os meus alunos? O especialista tem medo de perder o espaço dele. Não é isso? Não é? E, na verdade, participação é cada um participar com o que tem para participar, cada um dentro da sua especialidade dá o que tem. Agora, é importante que os outros tomem conhecimento. Né? A participação ela é coletiva no sentido de todo mundo entender que tudo aquilo que está sendo feito ali é em direção a essa utopia possível, né? Possível, com as nossas possibilidades, com os recursos humanos, físicos, né? Financeiros que nós temos, chegarmos a uma escola agradável como essa aí, né? E com bons resultados. Para eu saber de bons resultados, eu tenho que ter um termo de comparação. Falei demais? Não, de forma alguma. Réplica, tréplica. Não, eu não vou fazer porque eu sei que a gente não tem mais tempo, mas proposta de 2 temas aqui. A questão do papel do IDEB e a questão da organização da sala de aula. Né? A gente tem posições diferentes, mas não dá para discutir aqui. Né? Então, mais do que o IDEB, a questão das avaliações externas. Das avaliações externas e a questão da sala de aula mesmo. Pois é. Da gestão da sala de aula. Da gestão da sala de aula, perfeitamente. Bom, ótimo. Infelizmente, você tem toda a razão, professor Celso, nós estamos chegando ao nosso final. Tempo, né? É o bem mais escasso que temos. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês, professora Ilma, professora Ana Lúcia, professor Celso, foi muito bom. Acho que as pessoas também vão gostar do programa. Obrigado você também que está aí nos assistindo. E lembrando que até o final de ano serão 10 programas pelo canal Minas Saúde, toda segunda-feira, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas-feiras, às 11h30 e às 18 horas. O endereço, anote aí, www.canalminasaude.com.br. Quem quiser pode enviar também suas dúvidas, sugestões sobre temas que nós podemos tratar aqui no programa. Anote aí de novo o endereço. É magistra.rodadeconversa@educação sem a cedilha e sem o tio.mg.gov.br. O telefone é o 3379-8289, o DDD é o 31. E a gente chega ao final do nosso programa. O programa também, lembrando, está disponível no YouTube para download, no YouTube da Magistra. Um abraço e até o próximo programa.